quando é ao vivo, e aí a gente fica pela metade com o conteúdo. Bom, gente, a gente agora vai começar a entrar nos estilos de vinificação. Vamos começar a falar das vinificações propriamente ditas. Então, como faz o vinho tinto, o vinho branco, o vinho rosé, o espumante, enfim. Pena que a gente não pode ver na prática, né? Mas, pelo menos na teoria, a gente vai transitar um pouquinho por esses estilos de elaboração de vinhos. E aí fiquem bem à vontade. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper e, e me procurar a qualquer momento, tá bom? Vamos lá, então. Opa. Ai, gente. Vamos lá. Bom, vou colocar em tela cheia. Se alguém me chamar, eu corro lá. Hoje o vinho da vez é o tinto. A gente comentou nas primeiras aulas, né, sobre os conceitos que a legislação traz em relação ao que é vinho, o que é mosto, né? E aí, afinal, o que é vinho? A gente comentou lá nas primeiras aulas que é a fermentação, né, exclusivamente de uvas, né? Vinho, quando a gente fala que é vinho, é feito a partir de uva, não existem outros vinhos, né? Aí são fermentados de outras frutas e de uvas maduras, sãs e vites viníferas, quando a gente fala de vinho fino. A legislação brasileira também libera, né, a produção de vinhos a partir de uvas vites labrusca, das americanas, que são os nossos vinhos de mesa. Comentei também já com vocês que em outros países não é permitida a elaboração de vinho a partir dessas variedades, e sim somente das vites viníferas. Mas aqui a gente tem uma legislação que contempla essas variedades, então a gente pode sim fazer uva de vinhos, fazer vinhos de uvas americanas, como a Isabel, Bordeaux, enfim. E dentro do fluxograma de elaboração, a gente tem várias etapas que contemplam a elaboração de um vinho tinto até chegar lá na garrafa e, enfim, na nossa taça. Então, desde os aspectos legais, né, que são precisos, devem ser levados em consideração, e aí depois, na cantina, né, do vinhedo até a cantina, etapa por etapa, a gente vai ver aqui hoje na nossa aula. Então, a uva para o vinho, né, é aquela uva fresca destinada à vinificação, e ela é destinada a esse fim justamente porque ela tem características que permitem a elaboração de um vinho. Então, ela pode estar tanto madura ou até desidratada, no caso dos vinhos elaborados a partir da podridão 9 ou dos uvas, os vinhos licorosos, né, com uvas já sobrematuradas, desde que elas possam ser esmagadas e fermentadas espontaneamente, utilizando as técnicas que são permitidas pela legislação. O mosto é o suco da uva, né? É o líquido que é obtido a partir dessas uvas frescas por meio de alguns processos. Então, o desengaço, o esmagamento ou a prensagem das uvas, ou seja, qualquer dessas técnicas que eu usar que fizer com que saia o suco, ou até mesmo a pressão das próprias uvas, né, umas sobre as outras, já faz com que é o esmagamento, já faz com que essas uvas liberem esse suco. Então aqui a gente tem uma foto para ilustrar de um mosto de uvas brancas e aqui um mosto de uvas tintas. Então, como eu comentei, é uma bebida exclusivamente da fermentação alcoólica, tanto parcial ou total, de uvas frescas, esmagadas ou não, ou de um mosto de uva. O teor alcoólico ele não pode, por nossa legislação, ser menor que 8,5%. A não ser aquela exceção que a gente comentou também numa aula lá atrás, por condições de clima, solo ou alguns fatores tradicionais, que faz com que aí esse teor alcoólico possa ser inferior a 7%, respeitando sempre as legislações que são pertinentes de cada país, né, ou região, enfim.
Boa noite, Juliano. E o vinho tinto ele se define como aquele, então, proveniente de uvas tintas, que deve ser macerado com a película, então tem que ter contato com as cascas durante a fermentação alcoólica, durante toda ela ou não, parte dela, né? Não necessariamente eu preciso deixar em contato com as cascas durante todo o processo de fermentação alcoólica. Eu posso tirar, né, antes do final da fermentação alcoólica e deixar que esse vinho conclua a fermentação sem contato com as cascas. Mas a elaboração do vinho tinto, ela parte dessa maceração com as películas, né? Consiste em deixar, então, a maceração, o que é a maceração? É o contato da parte líquida com a sólida por um período de tempo, que pode ser 5 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias, depende do quê? Quem define isso? É o produtor, o enólogo. Quem vai elaborar o vinho define o estilo que esse vinho vai ter. Existem vinhos que começam a fermentação alcoólica em contato com as cascas e depois de 4, 5 dias as cascas são retiradas e aí fica só a fermentação com o líquido. E existem vinhos que vão ser elaborados, a fermentação alcoólica ela ocorre totalmente em contato com as cascas. Depois do final da fermentação alcoólica, essa maceração ainda continua. Por quê? Porque é um estilo de vinho que busca extrair o máximo. Tudo que a gente tem num vinho tinto, compostos fenólicos, os taninos, né? Isso inclui também antocianinas, resveratrol, ou seja, aquela infinidade de compostos que fazem bem para a nossa saúde, né? Que se encontram principalmente nos vinhos tintos, mas também toda a estrutura, todos esses compostos que são extraídos da casca, inclusive compostos aromáticos, eles dão estrutura, eles dão equilíbrio, potência para o vinho. Então, aquele vinho ele vai ter potencial de guarda maior a partir do momento que eu tiver esse contato maior com as partes sólidas. Claro que, para que isso aconteça, eu tenho que ter a garantia, né, de uma uva de qualidade. Eu não posso deixar esse contato exagerado com as cascas se eu tiver uma uva que não está com a maturação completa, se eu tiver uma uva que foi atacada por podridão, por exemplo. Então, qualquer problema que eu tenha na minha matéria-prima vai determinar como eu vou gerenciar a maceração das cascas com esse líquido. Então, esse tempo ele é determinado também em base à qualidade da minha matéria-prima. Então, a principal característica, né, das uvas tintas está justamente, elas são acumuladas. Então, uma boa uva, ela se molda durante a etapa de maturação. É nesse momento que eu vou definir, né, o estilo de vinho que eu vou elaborar. Porque se eu tiver algum problema de condição climática, por exemplo, se eu tiver alguma intervenção, algum ataque severo de podridão cinzenta, né, eu vou ter que ir moldando esse meu estilo de vinho a partir do controle da maturação. Então, o que a gente tem? Principalmente compostos fenólicos e aromas nas cascas do vinho tinto. A presença de polifenóis é a principal diferença que eu tenho, então, entre as variedades brancas e tintas. Por quê? Porque a maior concentração desses compostos estão nas cascas e as variedades tintas possuem maior concentração e maior diversidade de compostos fenólicos. Então, essa concentração, ela vai passar toda para o vinho se eu tiver, quanto maior é o meu contato com as cascas, maior é a minha concentração desses compostos no vinho. E melhor esse meu vinho vai envelhecer e melhor ele vai ser, né? Vai ter maior estrutura, maior equilíbrio durante todo o seu processo de vida até chegar a sua decadência, digamos assim, né? O perfil fenólico, então, das variedades tintas, ele é influenciado além da variedade, então, cada variedade, ela possui maior ou menor concentração de compostos fenólicos, então, quando a gente fala de variedades como Malbec, Taná, Nebbiolo, são variedades que possuem uma carga tânica e fenólica muito mais elevada em relação ao Merlot, a Pinot Noir, a Sangiovese. Então, existe diferença com relação à variedade, mas também as técnicas de cultivo, a região na qual essa uva é cultivada, aos estádios de maturação e sanidade da uva. Então, quanto mais
sanidade eu tenho. Quanto maior é o meu grau de maturação, maior eu tenho essa concentração de compostos fenólicos. Então, a maceração com as cascas é quem vai me determinar, então, eu tendo todas as condições, essa elevada concentração lá no meu vinho. E falando então do fluxograma, de como as etapas são divididas na elaboração de um vinho tinto, então a gente tem lá, né, sempre, lembra, a gente falou já sobre a maturação da uva, então esse acompanhamento da maturação, ele é feito lá no vinhedo e ele também determina principalmente a minha colheita. Então, se eu avalio compostos, acidez total e Brix, que são os açúcares, eu vou definir a data da minha colheita e a partir da colheita, então, eu vou começar as etapas de elaboração do meu vinho. Então, a recepção da uva na cantina. Entre a recepção e a pesagem, eu vou fazer o que a gente chama de limpeza. Então, o ideal é que a gente faça essa limpeza de cacho lá no vinhedo. Então, ou um dia antes da colheita ou durante a colheita. Eu vou tirando aquelas uvas que estão principalmente com doenças e vou fazendo essa limpeza lá. A maioria dos produtores não consegue, por falta de mão de obra e por tempo, fazer geralmente essa limpeza lá no vinhedo. Então, ela é feita na cantina. Chegou a vindima, então ela é recebida, eu faço essa limpeza, tiro então as folhas, as uvas mais verdes, as que estão com alguma doença, então podridão, machucado, qualquer coisa que descaracterize essa uva, eu vou retirar essa uva dali. Após essa limpeza, a gente faz a pesagem e aí vai para a desengaçadeira para fazer o desengace. A separação do engaço ou da rax, que é o cabinho, é a parte lenhosa do cacho, das bagas. As bagas vão, durante esse desengace, já começa a ter um esmagamento, né? Algumas bagas já se rompem. Eu faço a adição de sulfito, que é o nosso conservante, já para evitar principalmente oxidação desse mosto. Então, eu já adiciono uma dosagem de sulfito nessa etapa. E aí, eu jogo para os tanques, levo para os tanques para iniciar fermentação e maceração. E aí, a gente vai descorrer por cada etapa o que cada etapa significa e como ela é desenvolvida durante todo o processo de elaboração do vinho. Aqui é só para a gente ilustrar, né, graficamente, então, do momento que sai aqui a colheita, né, do vinhedo até chegar aqui na nossa taça, são várias etapas, vários processos durante a elaboração desse vinho, afinamento, enfim. Para que eu tenha na minha taça, eu preciso passar por diferentes etapas. Falamos sobre a maturação, né, em outras aulas. É uma das etapas mais importantes quando a gente fala de determinação de qualidade da uva para elaborar um bom vinho. Então, lá, quando começa principalmente essa etapa aqui, ó, que é chamada de pintor ou de veração, que é o início da mudança de cor. E ali, junto com a mudança de cor, eu vou ter uma série de mudanças físico-químicas. Então, eu vou ter reações químicas acontecendo com relação à acidez, a pH, a formação dos compostos fenólicos, a formação de compostos aromáticos. Então, amolecimento da baga, alteração, concentração de açúcares. Então, várias transformações vão acontecendo visualmente, mas internamente na baga também. Então, para que eu tenha uma maturação completa e adequada, eu dependo muito do meu manejo, mas eu dependo muito também de condições climáticas. Então, eu tenho que ter nesse momento uma ótima insolação, uma temperatura que me ajude a fazer com que essa maturação comece a alcançar, a ser elevada, né, a ser concluída de forma completa. Então, uma temperatura mais elevada e disponibilidade de água. Então, eu tenho que ter chuva na hora certa e seca na hora certa, que foi exatamente o oposto do que aconteceu nessa safra 2022. No momento em que a gente precisava de água, a gente não teve, quem não tinha irrigação sofreu com a seca, e na etapa final, ali nos últimos 20, 30 dias da maturação, de se completar a maturação, a gente teve chuva. Isso comprometeu
muito a maturação da uva. Ela não conseguia mais concentrar açúcares, ela não conseguia mais degradar os ácidos, então começou a ter um desequilíbrio nessa etapa de maturação, que era a etapa mais importante, né? O momento mais importante. Então a gente teve, alguns produtores tiveram que colher as uvas tintas antes de alcançar o teor de açúcar ideal para o estilo de vinho. Alguns produtores tiveram que colher as uvas brancas com a acidez um pouco abaixo do que era o esperado, justamente para conseguir alcançar uma maior concentração de açúcares, e aí foi perdendo a acidez, que para um vinho branco é péssimo. Então, foi uma saia justa gigantesca esse ano. Então, foi bem complicado, e a gente vai perceber isso nos vinhos, na nossa taça, quando os vinhos começarem a chegar no mercado. Muitos produtores vão ter que corrigir açúcar, então vão ter que chaptalizar. Não sei se vocês se lembram, mas a chaptalização é a adição de açúcar para que aumente o teor alcoólico. Então, produtores que fizeram a colheita ali por uma questão climática com um Brix ali em 20, 21, para um vinho tinto, eles vão ter que chaptalizar, ou seja, vão ter que adicionar açúcar para alcançar um pouquinho mais de teor alcoólico, para chegar nos 13, 13,5. Então, muitos produtores terão que fazer os vinhos chaptalizados. Lembrando que essa prática ela é permitida por nossa legislação, então a gente pode aumentar o nosso teor alcoólico em 3 graus, adicionando açúcar. E teremos, então, muitos vinhos chaptalizados aí. Os produtores não gostam muito de falar e de assumir isso, mas para quem trabalha um pouquinho próximo do que foi essa safra, né, que acompanhou um pouco de perto, não vai ter jeito. A gente vai ter que ou ficar com o teor alcoólico muito baixo, né, na faixa de 11,5, 12, ou ter que adicionar um pouco de açúcar. Então, o que acontece? As uvas brancas elas vão passar daquele tom verde mais vivo, né, aquele verde mais forte, para os tons mais amarelados, dourados, e as tintas vão mudando de cor mesmo, né? Do verde a gente vai ver arroxeando, então diferentes tons de roxo, até chegar naquela coloração mais intensa. Por que isso acontece nas uvas tintas? Porque elas começam a acumular os nossos compostos fenólicos, principalmente antocianinas, que são as responsáveis pela coloração arroxeada das bagas. Além disso, elas amolecem, as sementes vão perdendo aquela aspereza, digamos assim, né? A mesma sensação de quando a gente come alguma fruta verde, né? Principalmente banana e caqui, que amarra demais, tem essa sensação. Começou a falhar. E elas vão perdendo, então, essa aspereza e vão ganhando crocância. A gente ainda sente taninos, mas são taninos menos agressivos, né? São o que a gente chama de taninos maduros. Quimicamente, os ácidos vão sendo degradados, então a gente tem uma diminuição da acidez, em contrapartida, uma concentração maior de açúcares e de compostos aromáticos. Então, cai a acidez, aumenta a concentração de açúcares, compostos fenólicos e compostos aromáticos. Comentei, né? É uma das etapas mais importantes porque é o acompanhamento da maturação que vai determinar a minha colheita, que vai fazer com que eu consiga definir com parâmetros certeiros a data da colheita. E para que eu defina de forma correta a data da colheita, eu tenho que saber qual é o estilo de vinho que eu vou elaborar. Por exemplo, se eu for elaborar um vinho a partir de uma uva tinta, um vinho rosé, não necessariamente eu preciso esperar que ela alcance os 22, 23, 24 de Brix. Por quê? O vinho rosé, ele pede mais acidez. E o teor alcoólico geralmente não é tão elevado, né? Fica na faixa de 12, 12,5, por aí, máximo 13. Então, se eu quero um vinho rosé fresco, com bastante acidez, que tem aquela sensação de salivação que a gente encontra muito em vinhos brancos, eu preciso regular a maturação da minha uva e fazer a colheita um pouco antes da maturação completa, que a gente chama. Então, eu vou ter um Brix um pouco mais baixo, mas em contrapartida, uma acidez mais elevada. Isso vai vai garantir que o meu vinho tenha frescor, né? Tem essa característica interessante para o vinho rosé, um teor alcoólico equilibrado
e ao mesmo tempo também aromas que são mais frescos e até algumas notas um pouco mais herbáceas e vegetais, claro, não aquelas que incomodam, mas aquelas que são agradáveis de ter num vinho. Então, basicamente, o gráfico da nossa maturação, ele tem essa carinha. Eu tenho a concentração aqui, né? Conforme eu vou subindo, a concentração é maior, descendo menor, e a partir daqui, ó, da virada de cor, eu tenho algumas alterações que começam a acontecer de forma mais intensa. Então, açúcares vão aumentar gradativamente, a fruta também vai aumentar o seu tamanho. Em contrapartida, tinha uma acidez elevada aqui, né, no início da maturação. A partir da virada de cor, essa acidez começa a cair. As antocianinas, que são os compostos de cor, vão começar a se concentrar justamente quando eu começo a ter a mudança de cor da baga, que é a partir do veraison, né, da mudança de cor. Então, eu tenho essas reações acontecendo no meu cacho. Então, aqui, ó, eu tenho o início da mudança de cor, já algumas bagas, né, com a coloração diferente. E aqui é uma outra etapa. Aqui eu já tenho um cacho que está um pouco mais evoluído em relação à maturação, né? E a partir daqui, então, é o que vai acontecendo, até ele ter a tonalidade inteira ficar com a coloração arroxeada. Bom, e a escolha, né, da data da colheita, ela vai, como eu comentei com vocês, ser em base ao meu estilo de vinho. Principais parâmetros que são acompanhados lá no vinhedo: acidez e teor de açúcares, né, que é o Brix. Isso é muito fácil de ser feito no próprio vinhedo, né, é preciso muito pouco. Então, o Brix eu vou acompanhar com refratômetro. Vou ver se eu consigo mostrar, vocês me orientam aí se estão vendo. Esse é o refratômetro. Através desse equipamento, eu posso, no vinhedo mesmo, fazer medição dos açúcares. Na verdade, dos sólidos solúveis. Mas 90% do que eu tenho de sólido solúvel na uva é açúcar. Então, ele me dá um bom parâmetro de acompanhamento dos açúcares. Como que eu faço essa medição? O ideal é que eu colete uma amostra bem variada do vinhedo, então de diferentes plantas e de diferentes partes do cacho. Então, por exemplo, eu vou colher não sei se vocês estão vendo aqui acompanhando aqui a minha mãozinha, então vocês vão coletar uma baga desse lado, uma desse meio e do outro lado também, de trás do cacho, e uma da ponta. Então, geralmente eu faço a coleta de 5 bagas de cada cacho e de pontos diferentes do vinhedo, de plantas diferentes. Espremo essas uvas, né? Tiro o suco delas e eu vou pegar um pouquinho, 2, 3 gotinhas do suco e vou colocar aqui, ó. Então, ó, tem uma tampinha de acrílico. Primeiro eu coloco água destilada para fazer a calibração. Eu tenho aqui, ó, um visor. Olhando aqui, acho que não dá para ver, se eu aproximar para vocês, vocês não vão conseguir ver dentro, né? Os numerozinhos. Dá para ver? Não dá, né? Ah lá. Vê seu foco. Ah lá. Né? Ali eu tenho uma escala, e essa escala ela vai de 0 até 20, até 35, até 40, né? A uva jamais chega a 40, mas pode chegar em 25, 26. Calibrei, eu coloco aqui o mosto, o suco que eu espremi da amostra que eu coletei, fecho a tampinha e vou olhar ali dentro do refratômetro. E isso vai me dar os chamados Brix, que é a concentração de açúcares, e vai me dizer, em base ao vinho o estilo que eu escolhi, se eu posso colher ou não colher. Então, eu faço esse acompanhamento desde a virada de cor até o momento que eu defini a minha colheita. A acidez, eu vou precisar ter lá na cantina pelo menos o solvente, alguns equipamentos que a gente consegue facilmente comprar num valor bem baratinho, assim, o kit acidez, digamos assim, e faço a medição da acidez também para acompanhar esses dois parâmetros e definir a data da minha colheita.
Um outro equipamento que mede também o Brix é esse aqui, gente. Só que ele também é um refratômetro, só que ele é de bancada. Então, ele fica apoiado na bancada do laboratório. Aqui, ó, é onde eu faço a leitura. Então, o mosto, ele vai ser colocado aqui. Eu aperto um botãozinho e aparece no visor aqui quanto de Brix tem, tá? É o mesmo equipamento, só que um é para laboratório e o outro é para eu fazer no campo mesmo, lá no vinhedo, né, na cantina, enfim. Não preciso levar para o laboratório. Eu tendo esses dois parâmetros, eu não preciso levar as amostras para um laboratório, porque nem todo mundo tem acesso, né? E é uma análise que eu faço frequente a partir do momento da virada de cor. Então, por que eu acompanho os açúcares? Porque são eles que vão me dizer o teor alcoólico do vinho. Então, é em base a essa concentração de açúcares que eu posso fazer o cálculo do teor alcoólico do meu vinho. Para vinhos tintos, é um parâmetro muito importante, por quê? Porque quanto mais eu conseguir ter estrutura do contato com as cascas, então extração de compostos, e um teor alcoólico um pouco mais elevado, eu vou garantir uma longevidade sadia e, ao mesmo tempo, o frescor desse vinho. Vinho sem acidez, mesmo tinto, tá? No tinto a gente percebe menos, claro, ela é menor em relação aos vinhos brancos, mas também por quê? Porque eu tenho vários outros compostos dentro daquele vinho, diferente do branco, que eu não tenho tanto tanino, que eu não tenho tantos compostos fenólicos, então a acidez prevalece. Nos vinhos tintos, ela também tá ali, porque é preciso ter acidez, tá? Para que o vinho não se torne sem graça e principalmente para manter a sanidade e a longevidade desse vinho. Tipo de colheita: pode ter colheita manual, pode ter colheita mecânica. No Brasil, a maioria dos produtores faz colheita manual, né? Ainda a gente não tem um investimento alto, né? Uma máquina para colheita mecânica, e é preciso ter um vinhedo feito para que, né, seja permitida a entrada da máquina para fazer a colheita mecânica. Então, por exemplo, aqui na nossa região, dificilmente a gente conseguiria fazer com as máquinas que existem a colheita mecânica, né? Porque é muito íngreme a nossa condição. Rio Grande do Sul, idem. Bom, já mostrei para vocês como funciona a medição através do refratômetro, que mede o grau Brix, né? Então, foi exatamente como eu mostrei aqui para vocês. 1 grau Brix, geralmente, o cálculo é feito para 1 grau de açúcar, 1 grama de açúcar dentro de uma solução de 100 gramas. Então, ó, aqui a foto daquele que eu mostrei, que é o de bancada, né? O de mesa, e o portátil. Exatamente essa foto aqui, ó, mostra como eu vejo lá dentro a medição, né? Do grau Brix. Bom, fiz a colheita, levei as uvas para a cantina. A gente fez aquela limpeza, a pesagem, e agora vai para a desengaçadeira, que é justamente para separar o que eu tenho de material lenhoso, que é o nosso engaço, das bagas. Esse aqui é uma foto de um modelo de uma desengaçadeira, tá? Aqui em cima as uvas são jogadas, ela pega a caixa e joga essas uvas ali dentro, elas vão caindo. Aqui esse rolo, conforme ele vai rodando, ele vai fazendo a separação. Então, vai engaço para um lado, então o cabinho da uva vai para um lado e a uva vai cair para um outro. Se vocês perceberem, ela está aqui nessa foto, esse é um tipo de engaçadeira que já faz um esmagamento, ele já rompe bem as bagas. Existem desengaçadeiras que são mais suaves, e aí eu tenho muitas bagas que saem inteiras também, tá? Tudo depende do tipo de desengaçadeira. O desengasse, então, vai ocorrer uma etapa antes do esmagamento ou junto com ele, dependendo do equipamento que eu tenho. Qual que é a importância de um bom desengasse? Se eu tiver uma uva, por exemplo, para um vinho rosé, que eu não tenho um engaço completamente maduro e esse engaço for junto para o vinho, para o mosto, eu posso extrair compostos amargos e vegetais, e taninos também em excesso. Então, se eu tenho, até mesmo para o vinho tinto, eu tendo uma uva que não está completamente madura, que o engaço ainda não está totalmente seco, né? Eu vou trazer para o vinho compostos desagradáveis. Só para ilustrar para vocês, a gente fez um vinho aqui, tinto, aqui no laboratório de microvinificação. A nossa desengaçadeira, ela é muito ruim, porque ela dilacera demais
e muito engaço vai junto com as uvas, para o compartimento onde vai as uvas, vão os engaços. E isso, o que aconteceu? Era uma Nebbiolo. A uva estava madura, sim, mas o engaço ainda estava muito verde. E aí foi muito engaço pro tanque junto, a gente até conseguiu tirar alguns, mas não todos. O resultado final, depois da fermentação alcoólica, foi essa presença excessiva de notas herbáceas no vinho. Tá? Isso para corrigir, o vinho agora está fazendo fermentação malolática e a gente vai ter que colocar um pouco de contato com madeira para tentar amenizar a presença tão forte dessa parte vegetal, porque realmente fica muito agressiva. Gente, no vinho tinto, a gente ter essas notas vegetais muito presentes desequilibra bastante o vinho, tá? E daí dá trabalho. Então é melhor a gente prevenir, né, não deixar ir tanto engaço, fazer um bom desengaço ali para poder conseguir fazer uma fermentação alcoólica só com as cascas mesmo e as sementes, né? Então as uvas são colhidas, são levadas para a cantina, faz a limpeza, né, retirando uva machucada, folha, uva atacada por doença, uva verde demais, faz a pesagem e em seguida leva para a desengaçadeira, que vai separar, então, fazer esse processo de separação das uvas com o engaço. E esse mosto com as cascas e a uva, que já tem uma separação uma liberação de suco, né? E dali, então, esse suco com essas uvas vão para o tanque de fermentação alcoólica. Junto com esse desengasse, acontece, então, o esmagamento, as bagas são rompidas, e por isso que eu tenho essa liberação dessa quantidade de suco, que é um processo natural da própria etapa de desengasse. Isso ajuda, essa liberação de suco ajuda por quê? Porque ali eu tenho já alguns nutrientes, eu tenho liberação desse suco com os açúcares, isso vai ajudar a iniciar a fermentação alcoólica, vai dar um up, digamos assim, para começar a fermentação alcoólica até que as outras uvas comecem a se romper também. Para evitar já algumas oxidações que já acontecem, porque já começa, né, o processo de fermentação e contato com o oxigênio, então a gente adiciona o nosso metabisulfito ou anidrido sulfuroso nessa etapa. Lembra que a gente viu lá no nosso fluxograma? Além disso, a gente pode adicionar também algumas enzimas que vão ajudar a romper essas bagas, porque eu preciso que as bagas se rompam para fazer, né, todo o processo de fermentação alcoólica. Então, as enzimas são enzimas pectinolíticas, elas ajudam nesse rompimento. O esmagamento vai ajudar e vai facilitar a extração de compostos, a maceração, a extração de compostos fenólicos, né, e taninos. Conforme os dias vão passando e a fermentação vai acontecendo, eu vou tendo o rompimento dessas bagas justamente pela adição tanto do metabisulfito, né, do SO2, quanto das enzimas. O SO2 também ajuda a liberação, na extração de compostos fenólicos e de outros compostos, tá, gente? Para a produção de vinhos de maior qualidade, então, o esmagamento das bagas, ele acontece de uma forma mais suave, tá? Isso significa o quê? Durante a fermentação alcoólica, a gente vai ver mais para frente o que acontece. A gente tem que fazer a movimentação dessas cascas e desse líquido. O tempo todo, líquido e casca tem que estar junto, tem que estar unido. Então, tem que acontecer essa integração. Com a evolução da fermentação alcoólica, a produção de gás carbônico, lembra? E de calor. Então, o gás carbônico faz com que as cascas da uva subam para o topo do tanque. E elas vão formar ali tipo uma camada, então não passa mais oxigênio, o suco fica só embaixo, não tem mais esse contato, então eu paro de extrair compostos da casca, e além disso eu crio essa camada que não permite que o oxigênio ultrapasse isso, né, ultrapasse essa camada de cascas. Vai ter formação de compostos aromáticos desagradáveis, e eu vou começar a ter uma fermentação alcoólica falha, porque nos 3, 4 primeiros dias, a inserção do oxigênio é de extrema importância para as leveduras
se multiplicarem. Então, eu preciso do contato do oxigênio, eu preciso que o gás carbônico saia e o oxigênio entre no processo, para justamente permitir a multiplicação das leveduras. E a partir disso, então, eu tenho a extração gradual desses compostos e o rompimento das bagas. Ó, aqui é uma desengaçadeira também, tá, gente? Então, é mais ou menos esse processo que acontece. Aqui, os cachos estão entrando, então vai engaço para um lado e uva para o outro. Aqui também, aqui já passou, né, por um processo de vai sendo jogado e já vai caindo o suco e as bagas aqui, ó. O engaço vai para um outro lado. Aqui a gente tem só baga e um pouco de suco por conta da dilaceração das bagas. Terminada essa etapa, o que a gente vai fazer? Vai levar essas uvas e esse mosto para os tanques de fermentação. Então, é a incubação, o enchimento dos tanques. Feito isso, eu já começo a pensar no pé de cuba. Lembra do pé de cuba? Que são a hidratação das nossas leveduras para elas serem levadas para esse mosto. Quando a gente faz um pé de cuba com leveduras selecionadas, que são as leveduras comerciais, compradas, tem toda essa preparação de hidratação. Alguns produtores já fazem a escolha de fazer uma fermentação natural, né, uma fermentação espontânea, que são com as leveduras da própria uva. Aqui a gente vai estudar mais o processo de fermentação dirigida mesmo, né, de fermentação controlada, com a adição das leveduras. Vou fazer mais para frente para vocês uma aula falando desses diferentes estilos. Então, vinhos naturais, vinhos orgânicos, vinhos de fermentação espontânea, enfim, para a gente entender as diferenças. Geralmente, no nosso pacotinho ali de levedura comercial, vem uma indicação do fabricante de quanto eu coloco de levedura em base ao meu volume. Posso, nesse momento, também fazer a correção da acidez. Eu tenho um mosto que está com acidez muito baixa. Posso adicionar ácidos, a legislação nos permite fazer isso. Então, faço adição, principalmente, ou ácido tartárico ou ácido cítrico, para alcançar a acidez que eu desejo, dentro do que permite a legislação, tá, gente? E também correções de açúcares. Porém, a correção de açúcar, que é a chaptalização que eu comentei com vocês, ela não é feita antes do início da fermentação alcoólica. O ideal é que após 2 dias de fermentação alcoólica, eu faça a adição do açúcar. A quantidade de açúcar, o ideal é que ela seja dividida em 2 inserções. Então, eu adiciono uma primeira etapa, uma primeira quantidade, 50% do volume, 2, 3 dias depois do início da fermentação alcoólica, e os outros 50%, mais 2 dias depois, que é para as leveduras se ambientarem com aquela quantidade de concentração ali, né? Aquela concentração de açúcar elevada, não ter morte de célula de levedura e fazer com que a fermentação alcoólica mantenha a sua velocidade ideal ali. Porque quando eu adiciono muito açúcar dentro daquele ambiente que já tem uma concentração elevada de açúcar e as leveduras já estão ambientadas naquele meio, eu posso fazer com que a fermentação alcoólica seja interrompida. E isso não é interessante. Aqui a gente tem só um exemplo de tanques, né, em grandes vinícolas, né? Aqui está sendo adicionado, então, no tanque o mosto. Em grandes vinícolas, tudo isso é feito por meio de bombas, tá? É bombeamento através de gravidade. Então, eu tenho um andar na vinícola em que eu faço todo esse processo de desengace e esmagamento, e dali, por gravidade, eu jogo para os tanques de fermentação que estão no andar de baixo. Deixa eu mostrar para vocês, não sei se vocês já viram as leveduras. Aqui eu tenho as leveduras comerciais, são leveduras, elas vêm assim no pacotinho, é como se fossem uns granulozinhos, bem fininhos. As leveduras, elas precisam ser hidratadas para serem adicionadas no mosto. Não dá para eu jogar desse jeito aqui lá no mosto. Então, o que eu faço? Aqueço uma água, 37 graus, mais ou menos, é a temperatura ideal. Adiciono a mesma quantidade de leveduras que eu tiver em açúcar. Então, eu faço uma solução de aguinha morna com açúcar.
diluo esse açúcar e depois que esse açúcar foi diluído e eu tiver essa temperatura de 37 graus, eu adiciono, é como se eu fosse fazer uma pulverização, jogo assim por cima as leveduras. E daqui, desse jeitinho, elas vão ficar assim, ó. Tá vendo? É como se fosse um fermento para o pão que a gente vai fazer em casa. Aqui eu fiz uma solução de açúcar e água, botei as bichinhas e elas começaram a crescer, ó. Então aqui, ó, esse momento eu já poderia até, pela temperatura, já poderia até adicionar no meu mosto, que vai fermentar. Tem um cheirinho de pão, bem gostoso. Eu comecei a ter essa carinha aqui no meu mosto, o que eu vou, no meu pé de cuba, o que eu vou fazer? O ideal é que o mosto no qual eu vou adicionar essas leveduras, eu comece a acrescentar um pouco aqui. Então, eu vou lá, pego uma quantidade do mosto e coloco aqui. Por quê? Porque eu vou fazendo com que as leveduras se ambientem naquela condição que elas vão ter lá dentro do tanque e fazer com que a temperatura do mosto do pé de cuba vá se aproximando à temperatura do mosto. Porque eu não posso ter diferença grande de temperatura. Porque eu vou ocasionar um choque térmico. Então, o ideal é que eu tenha no máximo 5 graus de diferença entre pé de cuba e mosto. Então, o pé de cuba ele pode estar 5 graus acima em relação ao meu mosto, não mais que isso. E aí, feita essa adaptação das minhas leveduras ao meu meio, eu faço a adição lá do pé de cuba no mosto, faço com uma espátula toda a homogeneização, fecho ali e deixo elas começarem a trabalhar. Tudo certo? Aqui é o meu tanque, tá? Geralmente os tanques de vinícolas têm essa carinha aqui, com esses compartimentos todos, né? Tem um termômetro, tem uma cinta para controle de temperatura, entrada e saída, uma abertura para eu tirar a amostra, a porta do tanque, que é justamente para fazer a retirada depois das cascas e do mosto, do vinho, um termômetro, ou seja, mais ou menos todos os tanques possuem uma abertura aqui superior, esses compartimentos. Bom, a fermentação alcoólica, a gente colocou as leveduras lá, elas vão começar a trabalhar, transformar todo aquele açúcar que tem ali em álcool. As leveduras que comercialmente a gente encontra, mais comuns utilizadas para fermentação alcoólica, são Saccharomyces, tanto Cerevisiae quanto Baianos. São duas cepas que conseguem ter uma boa resistência ao meio de concentração de açúcar elevada, ter uma boa resistência a teores alcoólicos mais elevados e também são bem resistentes ao SO2. Então, ainda que eu adicione, né, o SO2 numa quantidade, né, um pouco maior, eu consigo fazer com que elas trabalhem ali. Por que a fermentação espontânea com as leveduras que vêm já com a uva é mais difícil? Porque muitas das leveduras que estão ali, elas não possuem resistência ao SO2 e não possuem resistência a altos teores alcoólicos. Então, isso já dificulta com que a fermentação ocorra de forma linear. Hoje em dia, a gente tem muitas outras cepas de leveduras sendo comercializadas, cada uma para um objetivo. Então, no mercado, se vocês forem fizeram uma pesquisa no Google, vocês vão perceber que é uma infinidade. Com a tecnologia, então, se consegue isolar muitas leveduras, cada uma com um objetivo, né? Tem as que vão fazer maior produção de ésteres, ou seja, dar para o vinho perfil aromático, né, que tenham mais ésteres, outras que são melhor para a fermentação de vinho tinto, outras para fermentação de vinho branco, enfim. Não tem assim, como enumerar o tanto de cepas diferentes. Bom, então aqui, ó, essa foto é a levedura que eu mostrei aqui para vocês, né? A levedura que vem dentro da embalagem. Aqui é uma foto de microscópio, né? Aqui também. Essa é a carinha da levedura no microscópio.
Muitos produtores estão optando por fazer essa fermentação espontânea, ou seja, usar as leveduras que vêm na casca da uva, são dezenas de cepas e espécies diferentes, porque, segundo essa filosofia, somente dessa forma eu consigo expressar todas as características que estão ali naquele meu terroir. Somente dessa forma eu consigo extrair da uva tudo o que a uva tem, porque ela trabalha com as leveduras que já estão nela. Eu não adiciono uma levedura que foi selecionada, né, num outro vinhedo, de um outro lugar do mundo, no meu vinho. Eu faço tudo com aquilo que tem no meu terroir. Então é uma polêmica bastante intensa em relação a esse assunto, né? Mas cada vez mais a gente percebe que muitos produtores estão aderindo a esse tipo de fermentação espontânea e muitas vinícolas já têm um vinho ou outro que é feito a partir desse tipo de fermentação. Bom, sabemos que durante a fermentação alcoólica, além do CO2, também vai ter a produção de calor. Quando eu falei para vocês que as cascas subiam justamente por conta do gás carbônico, é isso que acontece. Então, elas ficam na parte superior do tanque. E eu preciso fazer com que líquido e casca estejam o tempo todo em contato. Então, ou eu uso, né, se eu tenho um volume que permite, um utensílio como esse aqui, ó, que é tipo uma espátula, e vou fazendo, vou abaixando essas cascas para que o suco suba e elas se misturem, ou dá para fazer por bomba. Então, eu solto o líquido, coloco uma bomba no tanque e faço com que esse líquido saia pela bomba e é jogado aqui por cima no tanque. E aí as cascas vão baixando e se misturando também. Dá para fazer de diferentes formas essa mistura, né? Isso leva o nome técnico de remontagem. Então, a remontagem é justamente fazer com que o chapéu de cascas baixe e se misture com o líquido. Essa movimentação é chamada de remontagem. O ideal é que ela seja feita pelo menos 2 vezes ao dia, durante a fermentação alcoólica, que é justamente para promover essa extração, né, e fazer com que ocorra a incorporação do oxigênio nesse primeiro momento aí de fermentação. Se eu desejo que ela seja leve, né, que eu não tenha uma extração exagerada de compostos, o ideal é que seja feito com uma ferramenta como essa aqui, que daí eu vou suavemente fazendo, né, o abaixamento dessas cascas. A bomba, ela já tem mais força, então ela propicia uma extração maior. Então, se eu for fazer com a bomba, é necessário que eu diminua o tempo, então que eu não fique muito tempo fazendo essa movimentação, que eu faça um tempo menor. Ó, aqui é um exemplo dele fazendo com aquele remontador, né? Essa ferramenta chama remontador. Então, é um tanque que não é muito grande, ele consegue fazer de forma bem suave esse processo. O ambiente conta muito também, tá, gente? Porque a temperatura durante a fermentação alcoólica, ela deve ser rigidamente controlada, porque a temperatura ela vai permitir o trabalho das leveduras e vai permitir que a fermentação alcoólica tenha começo, meio e fim. Consiga fazer com que as leveduras trabalhem, consumam todo o açúcar e no final tem o vinho seco, né, que a gente fala, o vinho sem açúcar residual, ou com aqueles até 4 gramas de açúcar por litro. Então, eu preciso fazer o controle dessa temperatura. Temperaturas para fermentação de vinho tinto, elas são um pouco mais elevadas em relação aos vinhos brancos, que chegam no máximo a 20 graus. Vinhos tintos, entre 22 a 25 graus é o ideal. Alguns produtores, a depender do estilo de vinho, eles deixam essa temperatura chegar até os 28 graus, mais ou menos. O cuidado aqui, se eu alcanço os 30 graus, permaneço muito tempo nessa temperatura e a fermentação acontecendo, eu posso ter uma parada de fermentação, ou seja, as leveduras podem parar de trabalhar. E aí eu vou ter um problema, né? Parada de fermentação é um problema na vinícola. Então, a gente tem que cuidar justamente para que a temperatura fique. Se eu não tenho como controlar, né? Se eu não tenho uma cinta ali no meu tanque, um controle de temperatura automático, eu tenho que fazer isso de forma manual, então eu tenho que prestar bastante atenção e fazer esse controle de manhã e à tarde, que é justamente para não... Quando a fermentação alcoólica está acontecendo, o aumento de temperatura é muito grande,
porque imagina, tem dispersão de calor, então é fácil alcançar os 28 graus aí, dependendo do meu volume de fermentação. Bom, e durante essa etapa, então, de fermentação alcoólica, eu vou precisar promover a aeração e as operações de remontagem, que foi justamente o que eu comentei com vocês, e a foto que eu mostrei agora há pouco. Então, a remontagem, ela pode ser feita por bomba, né, ou por aquele remontador, e a pigeagem, eu vou mostrar uma foto para vocês, é a forma mais delicada de uma remontagem, é quando eu não quero extrair tanto, quando eu quero fazer com que essa extração de compostos seja mais sutil, mais suave. Então, eu faço a pigeagem, que é com esse remontador, de forma mais leve. A remontagem ela é essencial, por quê? Porque ela vai fazer com que o oxigênio entre ali no ambiente e permitir, como eu comentei com vocês, a multiplicação das leveduras. Olha aqui, ó. Então, eu posso fazer dessa forma com a bomba, e aí eu tenho eu tiro do tanque e jogo para cima do tanque de novo, né? Tiro por essa torneira aqui e jogo. Posso fazer com a mangueira, então eu acoplo a mangueira no tanque, né? E eu jogo por cima, só com a mangueira, sem usar a bomba mesmo, né? Faço com a mangueira direto e com o remontador, que aí é a pigeagem, ou seja, a forma mais sutil e mais suave de ser realizada a remontagem. Bom, mostrei para vocês já o nosso pé de cuba, que ele está aqui, ó, lindo ainda. Pode facilmente ir para um mosto e fermentar bem bonito. É o que eu comentei com vocês lá no início. E aí o acompanhamento da fermentação alcoólica vai acontecer pela temperatura, controle de temperatura, e pelo controle da densidade. Então, eu tenho um densímetro que vai de 1.100 até, geralmente, 1.000, e um outro que vai de 1.000 até 0,980, mais ou menos. E aí, no começo, eu vou ter uma densidade alta. Geralmente, os mostos têm densidade entre 1.100, 1.085 para começar uma fermentação alcoólica. Então, o que é a densidade média? Ela mede a concentração de açúcares, né, de sólidos solúveis que eu tenho naquele mosto. Então, por isso que ela é tão alta. A densidade, ela faz em comparação à densidade da água, tá, gente? Então, quando eu começo a fermentação, eu vou ter essa densidade mais alta. À medida que a fermentação vai acontecendo, que os açúcares vão sendo consumidos, e eu vou tendo o aumento do teor alcoólico, essa densidade vai baixando. E por que eu tenho que acompanhar? Porque se a fermentação alcoólica para, é por essa medida que eu vou descobrir que ela parou. Porque quando eu medir e a densidade está lá, 1.020, mediu no outro dia, está 1.020, já é sinal que a fermentação alcoólica parou. Então, eu vou ter que fazer uma reinoculação, fazer um novo pé de cuba e adicionar, né, para fazer com que essa fermentação seja retomada. Quanto mais rápido eu fizer isso, mais garantia eu tenho de que essa fermentação seja retomada. Quando o meu vinho quando o açúcar estiver quase zerado ali no meu vinho, eu vou ter uma densidade próxima, mais ou menos, de 0,992, 0,995. E aí eu espero 2, 3 dias, a densidade parou, ficou nesse mesmo valor, eu tenho que medir e ela tem que ficar no mesmo valor por 2, 3 dias. É sinal que eu não tenho mais levedura trabalhando ali dentro, não tenho mais formação de gás carbônico e que eu posso fazer a trasfega desse vinho, ou seja, tirar o vinho, né, das cascas, fazer a prensagem e ir para as próximas etapas da elaboração do vinho. Terminada a fermentação alcoólica, os vinhos tintos passam por uma segunda fermentação, que é chamada fermentação malolática. Ou seja, é uma fermentação que não é mais realizada por leveduras, mas sim por bactérias, as chamadas bactérias láticas. E por que os vinhos tintos, quase 100% deles, passa pela malolática? Porque a gente tem uma concentração de ácido málico ainda muito alta. E esse ácido ele é mais agressivo ao nosso paladar, ele dá aquela aspereza. Quando o vinho passa pela fermentação malolática, esse ácido ele é transformado pelas bactérias láticas num ácido mais macio, mais suave, que é o ácido lático.
E aí eu vou ter aquelas notas mais láticas, aquele vinho mais equilibrado e mais suave. Além de diminuir os nossos aromas vegetais, né, aqueles aromas que a gente tem mais agressivos, e fazer com que os aromas mais frutados fiquem mais perceptíveis. Então, geralmente, essas bactérias já vêm com a uva também, tá, gente? Então, já é uma fermentação que acontece naturalmente. Terminada a fermentação alcoólica, por que a malolática quase sempre não acontece junto com a alcoólica? Ou se ela começa no final da alcoólica? Porque as leveduras, elas têm prevalência em relação às bactérias. Então, enquanto eu tiver levedura em quantidades maiores e trabalhando muito ali, as bactérias não conseguem começar a fermentação. Assim que vai terminando a fermentação alcoólica, elas começam a usar um pouquinho de outros açúcares que não são usados por leveduras e usar o ácido lático para fazer, o málico, para fazer essa transformação, principalmente sensorial nos vinhos. Mas além disso, também traz mais equilíbrio, também enfatiza os aromas frutados, e o ácido lático ele é mais estável em relação ao málico, ou seja, ele me garante que eu vou ter um ambiente mais sadio ali dentro. Vou ter um ambiente com que eu não tenha contaminações por outros tipos de bactérias, por exemplo. Então, por isso que é importante também a transformação desse ácido málico em ácido lático. Bom, e a maceração com as cascas, né? Por quanto tempo eu permito que essa maceração fique acontecendo? Durante toda a fermentação alcoólica, depois da fermentação alcoólica também, ou eu tiro antes as cascas? Depende do estilo de vinho e da qualidade da minha uva. Lembra que eu comentei com vocês? Esse contato, ele vai ter extração. Enquanto eu tenho contato de mosto e vinho com casca, eu tenho extração de compostos. Então, se a intenção é que meu vinho tenha essa estrutura, né, eu deixo mais tempo. Então, eu vou ter antocianinas, taninos, substâncias aromáticas, compostos nitrogenados, minerais e proteínas sendo extraídas ali, né? Carboidratos também. Então, eu vou dar mais cor, eu vou dar mais estrutura, eu vou ter mais peso nesse vinho, né? Então é um vinho que tem mais tempo de guarda também, que vai ter mais condições. Se eu quiser levar ele para a barrica, para fazer maturação na barrica, ele também precisa desse maior contato com as cascas, porque um vinho para passar na barrica de carvalho, ele também precisa de estrutura, precisa de ter altas concentrações de compostos fenólicos para conseguir dar conta do tempo em barrica. Então, eu vou controlando o meu vinho, vou degustando mesmo, sensorialmente falando, para ver como está acontecendo a evolução dele em contato com as cascas. Então, se eu percebo que ele está extraindo coisas demais, por exemplo, muitos compostos herbáceos, a semente já está transferindo taninos que são mais agressivos para o vinho, então eu já começo a pensar em tirar esse vinho do contato com a casca. Tudo depende do acompanhamento e do estilo de vinho que eu desejo. Porque eu tenho extração das cascas, mas eu também tenho extração das sementes. Se eu levei algum engaço também, esses engaços também estão transferindo compostos para o vinho. Então, engaço e semente tem tanino muito agressivo, geralmente. Por mais que eu tenha uma maturação completa, eu ainda vou ter uma carga tânica elevada, e quanto mais eu deixo em contato com o vinho, mais eu faço extração desses compostos. Se eu tenho só maceração com as cascas, aí eu tenho tudo de melhor, né, que a uva tem para passar para esse vinho, desde que a maturação esteja completa. Os taninos da semente, se eu tenho uma maturação boa de semente, eles também agregam valor para o vinho. Mas aí eu tenho que mensurar esse tempo de contato, né? Então, se eu tenho uma semente que pode trazer coisas interessantes, eu posso deixar mais tempo. Agora, se a maturação dela tinha taninos muito agressivos ainda, aí eu posso pensar em já antes de terminar essa fermentação alcoólica fazer a extração. Sacar as cascas e as sementes e deixar só
o vinho, né? Para eu fazer com que também tenha extração, eu não vou deixar durante toda a fermentação alcoólica, eu preciso da extração das cascas, mas eu não quero tanto contato. Então, eu posso usar de mecanismos para fazer aumentar essa extração. Então, técnicas mecânicas, lembra da remontagem? Então, eu faço uma remontagem mais intensa se eu posso fazer isso. A adição de enzimas, no começo da aula eu comentei, pode colocar também, quando for para colocar para o tanque, eu adiciono essas enzimas petinolíticas justamente para ajudar a romper a película e fazer com que essa extração ocorra de forma mais eficiente. E também outros tipos de técnicas, por exemplo, como temperaturas mais altas também ajudam na extração, e o etanol é um composto que também ajuda a extrair mais compostos fenólicos, mais taninos, mais antocianinas. Então, quando eu faço essa retirada, faço todo esse acompanhamento, não, pode deixar terminar a fermentação alcoólica do meu vinho, e aí sim a gente vai tirar. Abro a porta do tanque, só um pouquinho, então só desrosqueio a válvula, para deixar com que todo aquele líquido que está ali, todo aquele vinho que já está ali, ele escoe. Esse é o chamado mosto-flor, né, que não tem prensagem. Então eu retiro todo aquele líquido que está ali dentro. Terminado o líquido, não tem mais, só tem as cascas, eu abro a porta do tanque e faço a retirada em tanques grandes com uma pá mesmo, tá? Retiro um volume, primeiro retiro um volume considerável, né? Porque a gente tem que levar em consideração que tem CO2 e tem álcool ali dentro daquele tanque, e depois entra para fazer toda a retirada. Em tanques grandes, nas grandes vinícolas é assim. Em tanques menores, eu faço esse mesmo processo e aí puxo com uma pá, né, de fora do tanque mesmo, todas as cascas. Essas cascas, elas vão para a prensa. E agora, no momento da prensagem, eu vou fazer mais extração de líquido, porque elas ficam com muito líquido. Então, eu posso aumentar o volume do meu vinho consideravelmente. Esse vinho que é retirado sem prensagem, que eu abro a porta do tanque e ele escorre, né, ele escoa de forma natural, ele pode ser colocado num tanque em separado, porque ele tem características diferentes do vinho que vai ser prensado pelas cascas. Eu tenho aromas, composição aromática diferente, eu tenho maior teor alcoólico, maior acidez, menos compostos herbáceos, né, e menos carga tânica e compostos fenólicos. Esse da prensa, ele vai ter características diferentes. Então, no final, o que as vinícolas fazem? Levam esse vinho que escorreu naturalmente, ali, sem prensagem, para um tanque, o vinho de prensagem para outro tanque e depois eles fazem um corte. Então, em proporções diferentes, né, escolhem as proporções e podem fazer um corte com esses dois vinhos. Então, além disso, o momento, né, de definir quando vai ser a retirada das cascas vai depender da variedade da uva também, né, do quanto ela está ainda transferindo para o vinho, da maturação do vinho que eu desejo, tudo aquilo que eu já comentei com vocês, né, da sanidade das uvas, e se tiver risco de parada de fermentação. A gente está acompanhando a fermentação. Se eu vejo que vai parar, talvez eu tenha que optar por retirar as cascas, né, porque vai ser mais difícil retomar a fermentação alcoólica com a presença das cascas. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. O acompanhamento dessa etapa de fermentação é super importante, tá, gente? Porque tudo vai ser definido nesse momento. Terminada a prensagem, o que fica é esse bolo de cascas aqui, ou de bagaço, né? Porque depois da prensagem, as cascas se transformam em bagaço, que é um resíduo, né, da indústria vitivinícola, é um subproduto, digamos assim, que pode ser utilizado para diversos fins, tá? Farinha, cosméticos, uma infinidade de coisas que a indústria já está utilizando esse bagaço. Então, fica com essa carinha aqui, depois de prensado. Tem muita coisa, muitos compostos fenólicos, muita coisa boa ainda nas cascas, né, que pode ser reaproveitada.
Então, a prensagem do bagaço, ele fica bem sequinho depois da prensagem, né? Os vinhos de prensa ó, vão ter características diferentes, como eu comentei com vocês, menor teor alcoólico e concentração de outras substâncias que são extraídas nesse momento, né? Porque a casca e as sementes continuam transferindo compostos para esse vinho. Então, são vinhos, até na análise sensorial mesmo, se vocês fizerem a degustação desses vinhos, então pega o vinho que saiu ali, o vinho que é chamado de mosto flor, degusta, e depois, conforme as prensagens vão acontecendo, porque dá para dividir, né? Eu faço uma prensa com uma força, e aí eu retiro aquele suco, aquele vinho, né? Mais que sai ali mais fácil, e depois, conforme vai aumentando a força, e eu vou tendo que, né, fazer mais esforço para extrair ainda aquele suco, aquele vinho que está ali nas cascas, mas eu vou extraindo compostos diferentes, tá? Então é uma escala mesmo de extração que dá para ser feita. Algumas vinícolas dividem até em 3 tanques. Então, o mosto flor, o mosto da primeira prensagem e depois o restante das demais prensagens. O que é uma prensa? Ela tem várias carinhas. Então, essa aqui, que é uma prensa para volumes menores, né, e que ela é semiautomática, digamos assim. Essa que é totalmente, quase que manual, né, ela é hidráulica. Então, as cascas vão aqui dentro e aí, manualmente mesmo, a gente vai rodando ali. Como a que a gente tem aqui no nosso laboratório. E o vinho vai caindo aqui, ó, nessa tina. Né? Então, essa prensa, ela não tem tanto rendimento, porque chega uma hora que a gente não consegue mais extrair nada das cascas, mesmo elas ainda contendo bastante líquido. Essa aqui já é uma prensa mais, uma evolução dessa aqui, né? E essas são o que a gente tem de mais eficiente, digamos assim. Dentro dessas prensas são as pneumáticas, tem um balão. Então, quando eu coloco o bagaço ali dentro, fecho, você escolhe a força de prensagem, então ela tem uma programação, então tempo e força, eu que escolho, né? É o operador que escolhe. Fechou a portinha, tá vendo essa lona aqui, ó? Esse balão, ele é um balão, ele começa a inflar e vai pressionar na parede do tanque aqui do cilindro as cascas, e aí o mosto vai escorrendo, né? Essa aqui funciona da mesma forma, então ela é muito eficiente, porque ela permite que você escolha a força de prensagem e o tempo, então isso vai fazendo com que você acompanhe a extração e como que tá aquele vinho, se eu posso misturar as diferentes prensagens, se eu coloco em separado, então é bem interessante o acompanhamento por esse tipo de prensa, e ela é muito, muito eficiente. Então, o bagaço sai dali como se fosse assim, ó, uma casca seca, é muito interessante. Então, a eficiência dela é muito boa. Bom, aí a gente terminou toda essa etapa de fermentação alcoólica, fermentação malolática, fez a descuba, ou seja, a gente tirou do tanque as cascas, fez a prensagem e esse vinho foi para o tanque, né? Ou dividido, ou tudo junto. Os vinhos estão nos diferentes tanques. E agora a gente precisa começar o afinamento desse vinho, fazer com que esse vinho fique pronto para ser levado para o invase. Terminada essa etapa, então a gente vai fazer uma etapa de clarificação e estabilização tartárica. Então, tem a correção de SO2, eu adiciono mais uma dose de SO2, de metabisulfito, que agora eu não posso ter mais nenhum micro-organismo trabalhando ali dentro, é uma etapa que eu tenho que garantir a sanidade desse vinho, então que não tem mais levedura, que não tem bactéria, que não tem nenhum serzinho ali que vai começar a fazer, a trabalhar e fazer, gerar compostos indesejáveis. Então, adiciono clarificantes, são infinitos também os tipos de clarificantes que a gente tem na indústria enológica. Vou fazer também, tentar fazer uma aula pelo menos dos principais, para mostrar para vocês. Então, a gente tem a bentonite, que é uma argila, tem a gelatina, tem a albumina, a caseína, né? A albumina clara do ovo, a caseína, a proteína do ovo, a caseína é a proteína do leite. Tem alguns clarificantes que são sintéticos, né?
que podem ser utilizados também. Os mais utilizados são bentonite, geralmente albumina, gelatina também é um clarificante bastante utilizado. Tudo depende da intensidade do que eu quero arrancar ali do meu vinho. Então, se eu fiz uma prensagem muito intensa, por exemplo, talvez eu tenha que usar um clarificante um pouco mais, ou uma dosagem maior, ou um clarificante um pouco mais eficiente, porque quanto mais eu prenso, mais compostos eu levo. Então, eu vou ter uma carga proteica muito alta nesse vinho, que eu vou precisar limpar um pouco, derrubar. Por quê? Porque senão isso vai acontecer lá na garrafa depois. Então, a estabilização e a clarificação, ela deve ser muito bem feita nessa etapa, que aí eu preciso retirar tudo que eu tenho que não vai me trazer nenhuma complexidade, que não vai me agregar nenhum valor, pelo contrário, pode me trazer um problema. Então, adiciono os clarificantes, levo em baixa temperatura, para derrubar esses cristais de tartarato também, que são os nossos brilhantezinhos do vinho ali, né, que a gente encontra muitas vezes na garrafa, né, quando o vinho passa muito tempo na garrafa ali, ele já tem alguns anos de garrafa, ele começa a depositar esses cristais. A estabilização ela tem que ser feita por quê? Porque se eu não fizer estabilização tartárica, deixar esse vinho lá 20, 30, às vezes até 40 dias para derrubar boa parte desses cristais, isso acontece já no primeiro ano de garrafa do vinho. Então eu tenho um vinho jovem, mas já tenho um vinho que começa a ter acúmulo de cristais de tartarato. Isso é um problema? Não. Quando a gente fala da questão sensorial, eu não tenho diferença nenhuma, não altera em nada aroma, paladar, nada, absolutamente nada. É só visual mesmo. Então é só uma questão estética. Vinhos que têm essa. Hoje, menos. Né? Hoje, cada vez menos, os produtores estão fazendo menos intervenções, então encontrar cristais de tartarato num vinho de 1 ano, 2 de garrafa já está mudando, não passa a ser tanto problema. Algum tempo atrás, o consumidor não gostava disso. O consumidor, ele fazia cara feia, né? Não queria encontrar nenhum sedimento num vinho jovem, por exemplo. Hoje, muitos rótulos já trazem, né? Pode ter a presença de cristais, né? De sedimentos. Então, alguns produtores já informam. Se não foi filtrado, se não foi clarificado também, né? Já tem a informação, porque o risco, claro, é maior de encontrar esses sedimentos. Terminada, então, essa clarificação e a estabilização tartárica, se é feita uma nova trasfega, ou seja, eu transfiro esse vinho que está pronto, né, esse vinho desse tanque para um outro tanque, fazendo a retirada, então, desse sedimento que se acumulou ali no fundo do tanque. É muita coisa que ainda é retirada, gente. É incrível o tanto que se acumula, né? Em poucos dias a gente já tem um volume grande de sedimentos ali no fundo. A etapa seguinte é a definição da maturação desse vinho. Então, como esse vinho vai evoluir antes de ir para a garrafa e antes de ir para o consumidor. Ele vai ficar um tempo em tanque de inox ali para... Todo vinho, ele precisa, principalmente o tinto, ele precisa de um tempo após fermentação e clarificação para se homogeneizar, digamos assim, para que reações aconteçam ali e ele alcance o seu equilíbrio, né? Porque ele ainda está muito verdinho, digamos assim, né? Quando ele termina todas as etapas aí de elaboração. Então, alguns produtores decidem deixá-lo ali no tanque de inox alguns meses, para que, né, essas reações se assentem, digamos assim. E a maioria dos nossos vinhos tintos passa em algum percentual pela madeira, né? Ou barrica de carvalho ou outras madeiras alternativas, que hoje a gente tem já alguns exemplos de chips de carvalho, algumas... Ai, gente, tem outros modelos, né? Tem umas tábuas, as chamadas tábuas de carvalho. Enfim, em base ao estilo que o produtor quer dar para o vinho, ele escolhe o tipo de maturação que ele vai dar. Escolhido, então, vai para a barrica, a gente vai fazer com que esse vinho passe um tempo na barrica de carvalho. Esse vinho pode passar 100% em barrica de carvalho, pode passar 60%, 50%, 30%, tudo depende do estilo de vinho que eu quero, né, elaborar. E além disso, o tempo, né?
Por quanto tempo eu vou permitir que esses vinhos fiquem nas barricas de carvalho? 8 meses, 12 meses, 24 meses, também é em base ao estilo de vinho. Quanto mais eu quero agregar complexidade e estrutura para o vinho, mais tempo eu deixo na barrica de carvalho. Porque a barrica de carvalho, o que ela faz? Ela dá essa complexidade para o meu vinho mesmo. Ela traz para o meu vinho reações químicas que vão acontecer, porque eu tenho na barrica de carvalho, eu tenho a entrada de oxigênio, a madeira ela é porosa, então ainda que seja micro oxigenação, ela acontece. Então, se eu quiser que essas microoxigenações elas fiquem por mais tempo, eu deixo mais tempo o meu vinho ali. Ele vai ganhando complexidade, principalmente no que diz respeito ao perfil aromático, né? Eu trago para o vinho um perfil aromático diferente daquele vinho que não passou por barrica ou que passou por menos tempo. Pode perceber, né? As notas ali de passagem por barrica, elas são diferentes, né? Elas trazem uma gama de descritores aromáticos que os vinhos que não passam geralmente não possuem. Além disso, eu tenho o tipo de carvalho, então eu tenho carvalho americano e carvalho francês, que são os mais utilizados, mas tem carvalho esloveno, são diferentes estilos. Os mais usados são americano e francês. E cada estilo vai me dar um perfil aromático e uma complexidade diferente para o vinho. Então, por exemplo, o carvalho francês, ele é um carvalho que traz notas aromáticas mais sutis, ele é mais delicado, então eu vou ter notas mais de defumado, notas de especiaria, um pouco de chocolate, de café. O carvalho americano, ele já tem uma intensidade maior, ela já é mais perceptível. E são notas que vão principalmente para baunilha, coco, também algum tostado, mas são aromas que são mais intensos, ela tem mais intensidade, a barrica de carvalho americano. E além do tipo de carvalho, eu ainda preciso decidir qual vai ser a tosta daquela barrica. A gente tem tosta leve, tosta média e tosta pesada. A tostagem também vai interferir na complexidade e interferir na gama aromática que eu vou trazer para esse vinho. Então, tosta leve são aromas mais leves, menos intensos. Conforme eu vou aumentando a tostagem, eu vou ganhando notas defumadas, notas de tostado, né, pão tostado, defumado, cinza, o café mais tostado também, aquela nota de café mais intenso. Então, tudo isso vai mudando o perfil aromático do vinho. Tempo de barrica. Então, o produtor, o enólogo, enfim, quem é responsável pela elaboração, ele vai definir isso possivelmente antes, né, do vinho ficar pronto, antes de levar esse vinho para a barrica, ele já tem que saber para que barrica ele vai levar, quanto tempo vai ficar, porque os vinhos premiums das vinícolas, eles são definidos muito bem já desde quando o enólogo está lá no vinhedo acompanhando a maturação da uva, né? Então, essa etapa é muito importante. A gente, há um tempo atrás, conheceu, né, na época, lá na década de 90, os vinhos argentinos e chilenos que chegavam aqui para a gente, que ainda chegam, tinham essa intensidade de aromas de madeira, né? Esse amadeirado muito, muito intenso. E aí também, hoje, né, com um pouco mais de técnica e de conhecimento, a gente percebe que é um exagero, que é quase um defeito, né? Eu descaracterizo a variedade daquela uva, né, completamente, porque eu não tenho nada de aroma de fruta nenhuma, eu não sei dizer se eu tomo um Cabernet Sauvignon, um Merlot, um Tanat, um Malbec, é quase a mesma coisa, né? Por quê? Porque, na verdade, o uso da madeira, nesse caso, é para esconder algum defeito de maturação, de sanidade da uva. Então, também existe o uso da madeira nesse sentido, tá, gente? E aí eu tenho um vinho que está desequilibrado, que tem, por exemplo, esse vinho que eu dei exemplo para vocês aqui, o Nebbiolo, que está com essa quantidade de herbáceo.
provavelmente numa grande vinícola, para conseguir girar o volume de vinho, a madeira seria usada numa carga maior, né, com mais intensidade, justamente para esconder esses aromas, porque o gosto e o aroma da madeira vende muito mais, ele é muito mais comercial, concorda? Né? O paladar ainda está muito acostumado e muita gente busca esse amadeirado nos vinhos. Então, a madeira, muitas vezes, é usada também para esconder algum defeito de maturação, de processo. Então, eu jogo ali, ela é tão intensa, a capacidade dela de transformação é tão grande que ela consegue transformar completamente o perfil de um vinho. Esconder completamente as notas aromáticas, as notas herbáceas, né? E trazer essa carga madeirada mesmo. Então, ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Bom, comentei com vocês também já isso, né? Foi justamente isso que eu estava dizendo, que depende, né? O tempo vai depender do estilo de vinho e do que eu tenho pronto de vinho, né? E do estilo de vinho que eu quero levar lá para minha garrafa e para o meu consumidor. Então, além da questão aromática, a madeira também ela traz outras alterações para o vinho. Então, ela vai intensificar a cor. A gente tem ali algumas polimerizações acontecendo entre tanino e antocianinas, então dá estabilidade de cor e intensifica a cor. E também a questão aromática, né? Notas amadeiradas, diminui essa intensidade de tanino porque eles se polimerizam, ou seja, eles antocianinas, tem essas. Então, essas reações químicas acontecem ali, né, durante o tempo de permanência do vinho. Isso faz com que o vinho fique mais aveludado, tenha mais equilíbrio. Então, se eu tiver algum tanino muito grosseiro, que está mais áspero, a passagem por barrica vai fazer com que ele fique mais aveludado, que eu tenha essa sensação mais harmônica e equilibrada do vinho. Tudo isso é ocasionado justamente, claro, pela própria madeira, mas principalmente pela passagem do oxigênio, por essa microoxigenação. Então, o oxigênio, existem já muitos estudos que fazem, né, experimentos com a junção a inserção do oxigênio durante a fermentação alcoólica e depois durante a maturação do vinho, porque em muitos casos ele agrega muito valor para o vinho, ele traz muitos aspectos positivos. Então, a barrica, porque ela é tão desejada, né? E nós gostamos muito dos vinhos, porque justamente toda essas reações que acontecem através, né, também do oxigênio, proporciona essas alterações que vão ser muito interessantes. Então, o processo oxidativo também acontece, então não só as alterações de polimerização com relação à cor, à alteração aromática, mas também acontecem algumas oxidações ali dentro, positivas, claro. E a maturação, hoje nós temos assim também dezenas de métodos, de ferramentas para fazer a maturação do vinho. Então pode ser no tanque de inox, pode ser na tradicional barrica de carvalho ou usando as madeiras alternativas, né? O chip, a tábua. Além do carvalho, existem muitos testes com outras madeiras. Então, o Jequitibá Rosa, por exemplo, tem um produtor no Espírito Santo que já faz um vinho há bastante tempo. Ele tem esse rótulo na vinícola, é um Cabernet Sauvignon que tem passagem por Jequitibá Rosa. Ele tem... Eu tomei uma safra, acho que foi 2017 a safra que eu tomei, com 8 meses de Jequitibá Rosa. Então, assim, é um perfil completamente diferente. Para você conseguir entender o vinho, interpretar o vinho que o vinho te traz, você precisa deixar ele decantando muito tempo. Você não consegue abrir e tomar, porque quando você abre e toma, é como se você estivesse bebendo um chá de Jequitibá Rosa. Então, não é agradável. Mas, com o tempo e a aeração, o contato com o oxigênio, ele vai abrindo, e aí você consegue perceber e entender a complexidade do vinho. Mas, além do Jequitibá, outras madeiras, tem bastante experimento acontecendo. Estão tentando encontrar uma madeira brasileira. É difícil por quê? Porque a maioria das madeiras tem muita resina, é muito resinosa. E madeiras resinosas
para maturação do vinho não são interessantes, né? Descaracteriza demais. Então, a porosidade, a maleabilidade. Então, para a gente fazer uma barrica, precisa ter uma madeira que consiga ser trabalhada. A maioria das madeiras não consegue ter essa maleabilidade que o carvalho tem. Então, assim, tem muitos pontos positivos para o carvalho e poucos pontos positivos para as demais madeiras. Mas a gente vai encontrar, né? Uma madeira que possa ser alternativa ao carvalho. Temos os nossos ovos de concreto agora, né? Que tem muitas vinícolas adotando aí a maturação. Disse que muda. Eu nunca tomei nenhum vinho ainda que tenha passado por, né, ovos de concreto, mas os profissionais que já fizeram essa análise sensorial dizem que muda muito o perfil também, tá? É um outro tipo de estrutura de vinho, de complexidade aromática, fica bastante diferente o vinho que matura aí nesses ovos de concreto. E a maturação, o envelhecimento em garrafa. Há um conceito para a gente só contextualizar um pouco. Envelhecimento e maturação são dois termos diferentes, tá? A maturação é esse momento mesmo de etapa do processo de elaboração. Então, é o tempo que ele passa ainda se transformando. Então, na barrica, no ovo de concreto, no tanque de inox, enfim, em contato com a madeira de alguma forma. Então, essa parte de maturação é quando o vinho ainda está em transformação e ele está ainda ficando pronto, ele está em afinamento, digamos assim. Agora, quando ele vai para a garrafa, geralmente os vinhos tintos passam alguns meses em garrafa. Então, terminou todo o processo, saiu da barrica de carvalho, por exemplo, do ovo de concreto, ele é envasado, rotulado, rolhado, encapsulado e vai para a adega e fica ali. Tem vinhos que ficam até 24 meses em garrafa antes de ir para o consumidor. Então, essa etapa é chamada de envelhecimento. A partir do momento que ele vai para a garrafa, ele não está mais maturando, agora ele já está envelhecendo. Ainda que ele esteja ganhando complexidade, que ele ainda esteja se moldando, ficando pronto, já é considerado envelhecimento essa etapa, tá? Quando ele vai para a garrafa. Então, alguns vinhos, eles vão, do momento da colheita até chegar na nossa taça, às vezes passam 4, né, 5 anos até a gente tomar esse vinho. Tem um produtor que eu conheci, ele faz um merlot, ele vai ficar, esse merlot que ele faz não passa por barrica de carvalho, é um merlot que fica envelhecendo na cave por 24 meses, então ele é elaborado, tem todo o processo ali, fica 24 meses na garrafa e depois de 24 meses ele vai para ser comercializado. Então, é bastante tempo, né? Para um vinho sair ali da cantina e chegar até o consumidor final. Os vinhos tintos, geralmente, eles têm um tempo maior de elaboração, né? E até chegar o consumidor ali. Ele leva um pouco mais de tempo. Ainda que fique 12 meses, por exemplo, na barrica de carvalho, depois da barrica ele ainda vai precisar ficar uns 6 meses, 8 meses ainda na garrafa, para depois conseguir chegar no mercado e depois conseguir chegar na nossa taça. Comentei com vocês com relação ao afinamento, né? A parte de clarificação, do uso de clarificantes e da estabilização tartárica e não é muito usado em todos os vinhos hoje, menos ainda, né? A filtração. Então, alguns produtores usam um filtro, ele pode ser filtro a terra, filtro de válvula, existem dezenas de tipos de filtros também. Então, o vinho passa todo, e o filtro é um filtro mesmo, como se fosse um filtro de café, só que assim, de diferentes materiais e de diferentes porosidades. Então, conforme eu quero eliminar coisas do meu vinho, eu vou diminuindo a porosidade desse filtro. E aí o vinho passa por ali, vai ficando todos os micro-organismos e compostos. Muito da filtração também retém compostos aromáticos. Alguns, dependendo da gramatura do filtro, né? Então, vai deixar alguns compostos que são interessantes para o vinho. Por isso que hoje, cada vez menos, né, se usa essa etapa de filtração. Fazendo uma boa clarificação e uma boa estabilização tartárica, o vinho ele ganha muito.
Quando é interessante fazer essa filtração? Quando eu quero mandar o vinho mais rápido para o mercado consumidor. Então, eu não quero que o vinho fique muito tempo ali, porque uma estabilização tartárica, uma clarificação, se eu for fazer, né, usando os meios que a gente conhece com clarificante e a frio, demora, às vezes até, né, sempre pelo menos 20 dias. Então, são 20 dias que o vinho fica ali sem estar pronto. Então, se eu quero agilizar esse processo, eu já faço uma clarificação e uma estabilização mais rápida, filtro, daí eu elimino as possibilidades de qualquer problema, né, na garrafa depois, já envaso e mando para frente o vinho, agilizo esse processo. Mas também é uma etapa a mais que eu vou ter que fazer a filtração. Então, tem que sempre avaliar. Então, dependendo do estilo de vinho, né, e do que eu quero tirar, fazer a filtração. Dependendo, eu faço a estabilização tartárica e a clarificação e já tenho um bom resultado. Né, comentei com vocês a adição de clarificantes, de compostos, né, que vão conseguir derrubar. O que acontece? Eu adiciono esse clarificante, ele vai se unir com aqueles compostos que eu quero levar para o fundo do tanque, né, que eu quero decantar, formando grandes moléculas, e essas moléculas vão ficando cada vez mais pesadas, né, vão ficando grandes e vão indo para o fundo do tanque. Funciona mais ou menos assim. Eles possuem cargas, então eu tenho clarificantes com carga positiva e com carga negativa, e a depender do que eu quero retirar, eu adiciono ou só um com carga negativa, ou adiciono às vezes até dois tipos, um com carga positiva e um com carga negativa. Porque a gente sabe, as proteínas possuem carga positiva, a bentonite tem carga negativa, por exemplo, então ela é muito usada para derrubar o excesso de proteínas dos vinhos. E assim é que trabalham a maioria dos nossos clarificantes, por carga. Aqui, gente, eu coloquei 2 videozinhos para vocês verem como funciona a parte de clarificação e estabilização e filtração. Aí, só para a gente ter uma ideia, é bem interessante ver como funciona um filtro, né? Como que o vinho passa, qual o tipo de filtro. É bem legal. Eles estão em inglês, mas vocês conseguem entender, se né, não tiverem muito domínio do inglês, conseguem entender pela parte visual. É bem interessante, vale a pena assistir para ter uma ideia depois. Fizemos toda essa etapa de maturação do vinho, né, de clarificação, estabilização e né, necessariamente a filtração. Agora a gente vai fazer a parte final, que é levar esse vinho para a garrafa, fazer um envase, né, um engarrafamento. As grandes vinícolas trabalham com máquinas, é tudo automatizado, então as garrafas vão indo numa linha, ó, né? Numa linha ali, o vinho é colocado na garrafa, na próxima etapa já é colocada a rolha, algumas até já encapsulam, então é muito automatizado esse processo. Esse processo é muito importante que ele seja feito, quanto mais automatizado, melhor, né? Porque eu tenho menos contato com o meio, então evita contaminação, evita a oxidação do vinho, uma série de coisas que podem prejudicar esse vinho. Então é importante que se eu tiver uma máquina que consiga fazer todo esse processo de forma mais automatizada, melhor. Algumas vinícolas que têm volumes menores, né, que não são tão grandes, fazem com essa engarrafadora semi-automática chamada. Então o vinho tem aqui na parte de cima um reservatório, esse vinho é colocado ali. Quando eu encaixo a garrafa, ela tem uma travinha, então a garrafa é encaixada no bico, essa molinha aqui sobe e o líquido cai, o vinho cai e ele para bem no volume certinho. Então, aí quando chega no volume que é o volume da garrafa de 750 ml, ele para, eu tiro a garrafa, já levo para a rolhadora imediatamente, né? Algumas rolhadoras, a maioria das vinícolas menores, ela é manual, então eu vou fazendo ali no braço mesmo o arrolhamento, e algumas tem uma parte que tem essas máquinas que são automáticas também, que colocam a rolha já, que colocam a cápsula e até que rotulam. A vinícola que eu trabalhei na França na época do meu estágio fazia tudo. A gente já tirava ali do engarrafamento, já rolhava, depois tinha uma que rotulava, que encapsulava, era tudo, todo o processo era automatizado, bem mais rápido, né? Essa aqui é a rolhadora manual.
né? Você coloca a garrafa aqui, tem uma mola, empurra a mola para baixo, ela encaixa, sobe, a rolha vai dentro de um orifício que tem aqui, eu baixo essa alavanca e esse pino aqui de metal, ele empurra a rolha para dentro da garrafa. É esse equipamento que a gente tem aqui no laboratório também. Aqui já é uma automatizada, né, que faz o processo de forma automática. E as cápsulas, né, algumas vinícolas já têm encapsulador e outras são colocadas manualmente, aí com é um equipamento que aquece, aí você coloca dentro, assim, encaixa na boca da garrafa, ele aquece a cápsula e a cápsula ela adere ali à garrafa. Bom, caminhando para o final, hoje falei, né, gente? Ninguém fala comigo, ninguém interrompe, meu senhor, gente. Eu fico aqui sozinha. Enfim, chegamos ao final desta aula longa, né? Não sei se vocês conseguiram pelo menos vislumbrar mais ou menos como que as etapas acontecem, como que o processo se dá. É bem difícil quando é só teórico, né? Sugiro que vocês procurem alguns vídeos no YouTube para ver essas etapas separadamente. Então, como é feito o desengace, como é feita a prensagem, como é feita a parte de fermentação, enfim. No YouTube existem inúmeros vídeos. Eu não coloquei muito vídeo na apresentação, porque eu fiquei com medo de ficar muito lento, né, por conta da internet, e depois para colocar no Siga, eu tentei colocar uma vez, e daí ele não aceitou, porque parece que o tamanho era muito grande. Daí eu falei, então não vou colocar muito vídeo na apresentação. Mas a gente procurando lá no YouTube, tem muita coisa. Se vocês ficarem com alguma dúvida, também podem me chamar e pedir sugestão, a gente vai conversando, não tem problema. Bom, aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente falou, né? Então, todas as etapas vão seguindo os processos. Então, durante o amadurecimento, a gente escolhe o tipo de recipiente, né? Ou barrica, ou inox, ou enfim, algum outro tipo de madeira, ou o tanque de concreto. Depois, como eu comentei com vocês, que o vinho engarrafado ele ainda permanece um tempo na vinícola em garrafa para, né, afinar bem e ficar completamente pronto, e aí ele vai para o consumidor. Então, o vinho tinto ele tem um processo de elaboração muito mais empenhativo, né, cheio de etapas em relação ao vinho branco, falando, claro, dos vinhos brancos mais jovens, né, e do vinho rosé, que são vinhos que são elaborados e geralmente vão mais rapidamente para o comércio. Existem vinhos brancos que também passam pela etapa de fermentação, de amadurecimento em barrica de carvalho, a gente sabe, a Chardonnay é um exemplo, a Chenin Blanc é outro exemplo, mas não é tão comum quanto os vinhos tintos. Hoje a gente falou um pouquinho sobre eles. Qualquer dúvida que tenha ficado de algum processo, de alguma etapa, eu peço que vocês me mandem, fiquem bem à vontade, tá, gente? Podem participar. É bem tranquilo, vocês, né? Acho que já entenderam que não tem problema. Qualquer dúvida mesmo, tá? Mesmo que a dúvida pareça algo, não tem problema. Entre em contato comigo que a gente consegue sanar todas as dúvidas, precisarem de algum material também, tá? Me peçam. Acho que era isso. Por hoje, terminamos a nossa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa no bate-papo agora que eu vi, tá, gente? Porque transferindo ali... tá. Eram só comentários, não eram perguntas. Eu não conseguia ver vocês. Mas se vocês tiverem alguma pergunta agora, podem abrir o áudio e me perguntar, tá? Fiquem bem à vontade. Eu gostaria de fazer. Por favor. São perguntas simples, né? Mas eu tenho dúvida em relação São a as isso. suas dúvidas. Questão da uva, né? Na hora que você Aham, faz aquela coleta, então, por cacho, né? Pega 5 bagos lá, né? E aham. para aferir o açúcar. Um cacho, na videira, o açúcar se mantém constante? Ou seja, eu peguei um cacho, fiz a medição, aquele nível de açúcar vai bater com os demais?
Você não pode pegar de um cacho só. Acho que eu também não falei assim o número. Na verdade, a amostra ela tem um tamanho. Então, qual que é o protocolo da análise? Você entrou aqui na fileira, eu pego desse lado, no começo da fileira, por exemplo, de um cacho, 5 bagas desses pontos que eu comentei. Aí eu sigo um pouco mais adiante, pego do outro lado uma outra planta, do outro lado da fila, né? Mais 5 bagas de um cacho de posição diferente do cacho que eu peguei nessa planta. E eu faço esse zigue-zague. Depois eu vou para a próxima fileira, mais para frente, no ponto de coleta, e pego da mesma forma, de um lado e do outro. Sempre pensando, pego de cachos mais em cima, de cachos mais no meio e de cachos mais embaixo. O tamanho da amostra é de mais ou menos, pelo protocolo, 200 bagas. Então, no vinhedo todo, se for um vinhedo muito grande, daí eu divido. Daí eu faço 2 amostras de 200 bagas, para eu ter uma média. Mas, geralmente, 200 bagas é o suficiente para eu ter um parâmetro próximo do que é a realidade do vinhedo. Por que é interessante, além disso, sempre a mesma pessoa fazer a coleta das amostras? Porque você sabe onde você coletou e você sabe o perfil que você definiu para as suas amostras. Enquanto se eu vou, você vai, o outro vai ter um resultado completamente... A tua exposição eu havia entendido que você faz uma amostragem em cada cacho. Sabe? Não, eu me expliquei mal. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar também é se existe alguma higienização extra, né, antes da fermentação alcoólica. Não. Só dos equipamentos. Só de equipamento. Só de equipamento. Na uva, a única coisa que a gente faz é a limpeza para a retirada dessas uvas que não são adequadas e a adição do SO2. Certo. Seria o sulfito, é isso? O sulfito, isso. SO2 metabisulfito anidrido sulfuroso é o nome, é o mesmo nome para o nosso conservante. Uma vez adicionado isso, eu não tenho mais o vinho natural. Eu não tenho mais vinho natural. Tá certo. A maioria dos produtores que faz vinho natural ou não adiciona nada, né? É mais arriscado, ou se adiciona uma dosagem muito pequena, muito pequena. O problema da adição do SO2 na fermentação natural é que eu interrompo a fermentação das leveduras nativas que estão ali na casca, né? Tá certo. Então é um problema. Acho que eram essas as minhas perguntas. Obrigado. Imagina, todas perguntas importantes. Tem outra pergunta, sim. Com relação ao volume, né? Com a expansão com a fermentação, há uma expansão de volume? Até que ponto eu posso colocar, né, a quantidade Ótima pergunta. Ótima pergunta. Sim, eu tenho que tomar. Muitas vinícolas têm incidentes. Eu faço um cálculo, o meu tanque ele vai até a capacidade de 80% de uva. Certo. Eu deixo 20% de margem, porque com a adição, com a formação do gás, elas vão subindo e daí transbordam se eu não deixar esse espaço. Então, a minha preocupação em tanque cheio, até o limite, é quando eu tenho o vinho pronto. Agora, se eu tenho cascas, aí eu tenho que fazer esse cálculo de deixar essa margem aí para as cascas subirem. Perfeito. Obrigado. Imagina. Quem mais, gente? Juliano, Natália. Ninguém, Marcílio. Só você que me fez companhia nas perguntas hoje. Muito boa aula. Bom, Boa aula. que bom, obrigada. Fico feliz. Qualquer dúvida, tá? Tá certo. Estou à disposição. Tá bom. Vou continuar aqui para ver se eu faço a minha atividade para te entregar amanhã, que eu não consegui fazer. Vou torcer para você conseguir fazer. Tá certo. Tem um tempinho. É bem tranquilo, não é muito demorada, não. Tá certo. No material você encontra tudo. Tá? Qualquer dúvida você pode me chamar também, tá bom? Tá bom. Obrigado, Cris.
Boa Imagina. noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Dou um tchauzinho para vocês, desejo uma ótima noite, um ótimo restinho de semana aí. E fiquem bem à vontade, qualquer dúvida que vocês têm, tá bom? Ok. Alguém mandou mensagem. Tchau, Marcílio, Tchau, tchau. obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Ana. Boa noite, a Nath já foi. Juliano. Até, se cuidem.